É vergonha o Flamengo não ter vencido o Vasco com placar elástico, dado o resultado do Vasco contra a Juazeirense? Ou é aquele papinho do clássico é clássico e não tem história? Rafael dos Santos, Flamengo não vencer o Vasco por um placar do mínimo de 3-0 é inaceitável. Eu concordo com você, Rafael. Não podemos deixar de lado o fator clássico, que pesa muito, exatamente. Mas o fator clássico não pesa quando é na Europa, né? É incrível quando o Barcelona tava lá em 2015, ganhando, todo mundo passou o carro no Real Madrid, maior campeão de tudo. Agora, recentemente, o Manchester City meteu 4 no United. É engraçado que aqui no Rio de Janeiro, o fator clássico aqui importa. É incrível isso. A palestra fala assim, inadmissível, né? Perder para time de pequenas expressões, mas o Vasco, né, não é tão pequeno assim. A diferença técnica atual, né? Aí não tem jeito, o tamanho do clube tá na história, né? A gente tem que reconhecer que o Vasco tem o seu tamanho. Mas a atual diferença técnica é que importa. Tecnicamente, os dois estão em patamares de longa distância. A rivalidade, Rai, de Flamengo e Vasco é muito grande, Eu não sei se esse fator, né, é ponderante, né, diante de você ver um clássico, né, e as comparações, né, feitas justamente, né, sobre esse adversário, né, juazeirense, né, Juazeiro, que o Flamengo, que o Vasco pegou ontem, perdeu, né, e eu soube disso ontem mesmo, né, eu nem tava ligada que o Vasco tava, né, jogando a Copa do Brasil ontem, e aí eu só vi os comentários, né, nos canais, né, do YouTuber, né, nos apps, né, eu faço parte aí, botando, né, emoji e tal, zoando o Vasco, aí eu falei, caraca, e aí né, e aí falando, tá vendo, né, o Flamengo, né, ganhou, né, mas no sufoco, né, foi 2-1, né, pro Vasco, né, e o time ontem foi desclassificado, né, da Copa do Brasil por um time, né, da segunda divisão, né, da Bahia, né, e é um time, diz que bem, né, humilde mesmo, né, bem pequeno e tal, tudo mais. O time lá, né, da Bahia entrou no auge, né, de ganhar, né, de eliminar, né, o Vasco da Gama, né, do Rio de Janeiro. A que nível, né, a gente chega e vê as estruturas, né, de um time pro outro, a gente constata que o Flamengo pode muito mais do que isso que o Flamengo tá fazendo. Muito mais, né, porque a gente ganhou aquilo ali, aquele jogo, né, com o Vasco, né, na dependência de um Arrascaeta, porque se ele não faz, a gente ia amargar um empate, né, de 1-1. A gente fica imaginando, né, justamente, olha a diferença do time do Flamengo e olha a diferença do time do Vasco, né? O jogador do Vasco que a gente pode se dizer que é conhecido, que não sei, que dá ali a vida pelo clube que ele joga, né? Foi jogador de 40 anos, Neném, o melhor jogador do Vasco tem 40 anos, Nenê. 40 anos, rapaz. O cara... E olha só, geralmente ele nos jogos, ele às vezes... Olha só a raça e determinação que a gente não tá vendo no nosso Flamengo, Rai. O Nenê, geralmente, ele pede pra ser substituído no segundo tempo, porque ele às vezes não aguenta jogar os 90 minutos. O cara chegou pro técnico e falou, não quero ser substituído, eu quero jogar os 90 minutos. Conversou lá com o técnico e ele jogou os 90 minutos. E mais um pouquinho, que sempre tem um acréscimo. E o cara jogou com raça, jogou bem. Pra você ver, a nosso time tem alguém com 40 anos? Não, né? Não tem. E os nossos jogadores mais velhos que tem, né? Uns até nem jogou, né? Muitos não jogou. Mais velhos. Diego Alves, o Ribas, entendeu? Então a gente pode tirar por aí. O nosso Perebinha, Renê, nem joga, nem tá, né, relacionado no banco, mas não entra. Enfim, né? O que a gente poderia dizer, o Flamengo tá jogando, não jogou bem, porque não, os caras tá velho, os caras tá assim, tá assado. Pô, Nenê tá lá, cara. E jogou muito bem. Jogou muito bem. Então a gente começa a ter parâmetros, sim, e comparar. Que o Flamengo tem um time de estrela, um time onde jogam juntos já há muito
tempo, né? Poucas modificações teve, mas tá um time que tá sem raça. Tá um time, Rai, sem brilho. Chat, você começa, nós que somos torcedores do Flamengo, a gente não vai desistir nunca, a gente jamais vai parar de assistir o jogo, a gente jamais vai deixar de ser Flamengo, a gente tá na alegria com o Flamengo, tá na tristeza, a gente chora, a gente briga, a gente sorri, a gente, né, tem a nossa alegria, mas a gente vê que o nosso time tá um time apático, um time que parece que tá sem vontade própria, porque se o Flamengo, Rai, botar raça, botar disposição, vontade, o Flamengo não terá limite. Então, o que precisa pro nosso Flamengo é raça, disposição. Porque, caraca, a gente tem um Gabriel Barbosa, a gente tem o Bruno Henrique que voava, né? Não está tão bem, né? O Gabigol também não está tão bem, perdendo gol pra caramba, né? Pode sim melhorar, né? Nós temos Everton Ribeiro, a gente vai ficar na dependência do Arrascaeta, aí que se o Arrasca não fizer gol, a gente não vai conseguir emplacar vitória? Não podemos, cara. E os outros jogadores vão fazer o quê, né? Aonde que a gente acaba, né? A gente realmente tendo justamente essa admiração pelo Arrascaeta, porque às vezes o cara, mesmo num dia que ele não está tão bem, o cara dá uma jogada genial, e aí o Flamengo vai lá e faz o gol, sai com a vitória. Então, gente, tem que alguma coisa acontecer. Ontem, quando eu soube, né, dessa eliminação do Vasco, pra mim, que sou flamenguista e não quero saber de vascaínos, Vasco da Gama, eu morri de rir, né? Eu falei, caraca, já foi eliminado logo no começo da Copa do Brasil. Ah, coitado. Que dó. Eu vou falar nada. assim, eu fiquei brava, Sol. Fiquei tão brava. Meu humor mudou na hora. Sabe por quê? Porque aí resgata a memória. Eu passei, desde quando o jogo aconteceu, eu passei a semana inteira dando essa confiança pro Paulo Souza. E ainda tô, gente. A nossa discussão aqui não tem nada a ver com fora Paulo Souza. Tem a ver com a nossa revolta com o futebol, que pode melhorar. E isso passa pelos jogadores. E aí, quando a gente fala de raça, não é qual que é a raça que o técnico tem que colocar ali na garganta, gritar mais? Que é o jogador que tem que correr, né? A gente tá falando aí dos jogadores. Mas como aconteceu, eu botei meu celular, tava assim. Eu botei aqui no aplicativo que fica mostrando se foi pênalti ou se não foi pênalti. Eu nem botei no jogo. O aplicativo notificava. Aí, gol do Juazeirense. Aí, Vasco erra. Eu fui olhar quem é, Nenê. Aí, a hora eu falei assim, xinguei na hora. Aí eu falei assim, você tá de sacanagem, né? Por quê? Porque contra a gente, é um futebol. Aí vai jogar contra o Juazeirense, faz o que aconteceu. Isso. Eu tenho os números da partida aqui, Sol. Você não viu a partida, provavelmente descobriu só na hora. Você não tem noção. O Juazeirense não venceu. O Juazeirense atropelou o Vasco. O Juazeirense tem mais posse de bola, tem mais chutes ao gol, tem mais tentativa, tem mais garra, tem mais fome, tem mais tudo. O Juazeirense jogou a vida no jogo. E aí, por isso que mereceu passar, tá vendo? A vida é assim, ó. Nem sempre o mais forte vence. E aí eu vou falar porque isso cabe até pro Flamengo, tá, Flamengo? Nem sempre o mais forte vence. Vence quem tem mais vontade, quem tem mais força de vontade, quem tem mais garra. Isso que vem. Nem sempre é o talento que vence, não. Porque se fosse assim, o Real Madrid também, o PSG tinha passado. Porque o que tem de talento naquele time ontem, e quem passou foi quem? Real Madrid. Porque tinha mais vontade de ganhar. É isso. Quando aconteceu, eu fui muito brava. Não porque eu tava torcendo pro Vasco, não. Porque eu fui lembrando que o Flamengo não atropelou um time pífio que nem o do Vasco, entendeu? Não tem nada a ver com a história do Vasco, não tem nada a ver com o tamanho do Vasco, não tem nada a ver. Tem a ver com quem a gente é hoje. E hoje, se nós somos realmente um time que é superior aos times do Rio de Janeiro, tem que chegar e atropelar, sim. Tem que mostrar sua força, sim. Tem que deixar eles no lugar deles. Porque se fosse o contrário, a gente já tomou 5-1 do Vasco. Por quê? Porque eles eram melhores do que a gente. Eles foram lá e fizeram o de casa. Por que a gente não pode fazer também? Gente, é difícil. Tem o 4-4 recente, tem o 3-1 do ano passado, tem o 3-1 do Fluminense, tem esse 1-0 do Fluminense agora. Pelo amor de Deus, gente. O que tá acontecendo? Aí, não. Fica brava, não. A gente ganhou dos paulistas, que é a nossa rivalidade nacional. Ano passado, a gente perdeu a Libertadores pro Palmeiras, mas desceu o carro nele em todos os jogos. Adiantou do quê? Perdemos a Libertadores do mesmo jeito. Adiantou. Ganhamos do Corinthians, metemos 5
5 no São Paulo, metemos 3 no Corinthians na casa deles, ganhamos do Palmeiras e de volta e a Libertadores. Não ganhamos. Então, assim, fiquei muito brava na hora do jogo. Fiquei muito brava. Tô nem aí pro que aconteceu com o Vasco, que eles percam tudo que tiver que perder, que eu não tô nem aí. É isso aí. Isso me irrita com o que nós apresentamos em campo num jogo tão recente. Foi ontem, praticamente. Sim, verdade. Né? Não gostei. E eu já não gostei, assim, tem vários vídeos meus aqui no canal pontuando a minha opinião sobre o jogo do Vasco. Muitos de vocês já sabem qual é a minha opinião, como foi desenvolver esse jogo e o que eu não gostei. Sem contar que eles jogaram com um time misto contra o Flamengo, porque eles botaram os titulares nesse jogo contra o Juazeirense, né? Tem essa ainda, que a gente jogou contra um time misto do Vasco, nem foi o time totalmente titular. My own world of make-believe. Kids